Pois bem, meus amigos, a esquerda está literalmente em queda livre em todo o Brasil, e em especial no Nordeste. Trago boas notícias para vocês nesse vídeo. Na verdade, são notícias ruins, que são ruins, mas são boas. Entenda, incorporei a Miriam Leitão neste momento. Mas é isso mesmo, vocês vão entender, porque a política não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona e vence quem resistir mais até o fim. Então, eu vou trazer uma análise para vocês sobre as últimas coisas que andam acontecendo, a popularidade da esquerda, também sobre o Fórum Econômico Mundial que está rolando lá em Davos, com declarações importantes de Javier Milei e do nosso maravilhoso ministro Barroso, até rimou. Vamos falar um pouquinho também sobre eleições municipais e sobre uma reforma muito modesta do nosso ministro, o Benedito. Ele vai fazer uma reforma básica que vai custar quase R$1 milhão. Que coisa linda. Vocês sabem como é que é a casa que ele vai reformar? Mostrarei imagens no vídeo de hoje. Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim, e é muito importante que vocês compartilhem, que vocês interajam, né? Apertem o botãozinho do joinha e verifiquem a inscrição, porque o YouTube anda desinscrevendo as pessoas, muita gente não tá recebendo os meus vídeos, então eu peço pra vocês essa força, me ajuda a recuperar o alcance deste canal que ameaça a democracia no Brasil. E agora sim, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Começando aqui com o Fórum Econômico Mundial lá em Davos, onde os globalistas que não foram eleitos por ninguém, alguns deles foram, como é o caso do Javier Milei, mas muitos deles não receberam sequer um voto, mas se acham, né, no direito de governar a vida das pessoas no mundo inteiro. Quero começar com ele, maravilhoso, que inveja dos nossos irmãos argentinos, Javier Milei, que fez assim um discurso sensacional. Vou trazer só um trechinho para vocês. O capitalismo é a única ferramenta para acabar com a miséria, diz Milei. Em Davos, presidente da Argentina afirmou que o Ocidente está ameaçado por projetos socialistas no mundo. Parabéns, Milei. Parabéns, é isso aí. Foi sensacional o discurso dele, fez esquerdista ficar chorando em posição fetal embaixo da cama. Recomendo a todos, se não assistiram ainda, tem vários trechos circulando por aí nas redes sociais, mas vamos aqui falar sobre o Bananil Varonil, porque o Barroso, o presidente da Suprema Corte do Brasil, Barroso, estava no Fórum Econômico Mundial. O presidente da Suprema Corte no Fórum Econômico. Eu não entendi. Se alguém entendeu, por favor, me fala aqui nos comentários. Mas ele deu uma declaração interessante. Ele falou o seguinte: o Brasil corre risco de perder a soberania da Amazônia, não para outros países, mas para o crime organizado. Ele, sim, né? Barroso, querido Barroso, sim, corre o risco de perder a soberania para outros países. Aí tem marco temporal, as ONGs empoderadas. Agora, quanto ao crime organizado, eu não sei, assim, se o sobrenome do Barroso é Barrichello, mas alguém tem que avisar para ele que o crime organizado já toma conta ali, em especial porque é uma fronteira com aqueles países super empoderados, mas já faz muito tempo que o crime organizado tá por lá. E não é só lá, né? Não é só lá. Rio de Janeiro, eu tenho inclusive aqui uma notícia para dar aquela contextualizada maravilhosa que esquerdista tanto odeia. É desordem informacional que eles chamam, né? Pois é, notícia da Folha. Ex-chefões do tráfico do Rio chamam a atenção em festa de série da Globo. Ex-chefões, né? Foram lá na festinha da Globo. Que coisa linda. Celcinho da Vila, Vintém e outros ex-líderes de facções estiveram no evento do seriado Verônica. Olha só que interessante. Então, assim, se a nossa Suprema Corte está interessada em acabar com esse domínio do crime organizado, seria interessante começar a permitir que a polícia faça o seu trabalho. Que suba ao morro para fazer as operações, que faça o policiamento,
Quando a polícia prender, não pode soltar, porque daí facilita a vida deles, acabar com a saidinha, essas coisas todas, né? Mas com certeza não é essa a metodologia que eles querem usar. Pois bem, vamos adiante, porque a Revista Oeste aí tentaram censurá-la. A Mind 8, a agência que a gente já falou várias vezes, aliás, o vídeo que eu falava sobre eles foi democraticamente censurado pelo YouTube, não está mais aqui na plataforma, mas todo mundo sabe o que aconteceu, né? E uma juíza negou o pedido de censura da Mind 8 contra a Revista Oeste. Eita! Revista se tornou alvo da agência depois de publicar reportagem sobre o caso da menina Jéssica, que foi alvo de difamação pelos perfis de fofoca. É assim que a esquerda age. E são exatamente essas pessoas que querem uma lei de censura, que querem a aprovação do PL da censura. Em primeiro lugar, porque ele prevê um dinheirinho para a extrema imprensa, e daí vai sobrar para todo mundo, até para as agências de marketing, de influência como a Mind 8, como também o monopólio da informação para eles, porque eles detestam esse negócio do pessoal da internet ler, como eu faço aqui, ler prints, dar a sua opinião e uma contextualizada na notícia, mostrar o que o mesmo jornalista disse no passado, porque isso aí não pega bem para eles, não pega bem, eles querem censurar, mas aqui já fica mais um recado, nem toda a justiça está aparelhada. Existe o aparelhamento? Claro que sim, mas ali nas primeiras instâncias, onde os juízes passam por um concurso, costuma ter mais pessoas sérias, e a direita já teve várias vitórias na primeira instância, já recebeu indenização, a gente teve a Ana Paula Henkel, a gente teve a Gazeta do Povo, agora a Revista Oeste, eu mesma já ganhei o caso da famosa porca de Troia, que me colocou na justiça e perdeu nas duas instâncias. Então, assim, vamos ver a luz no fim do túnel, porque ainda há esperança, não dá para desistir. Agora vamos para a notícia que eu sei que vocês estavam esperando. A esquerda está em queda livre, meus amigos, em todo o Brasil, mas nós vamos começar analisando por essa matéria aqui da Veja, que fala em especial sobre o Nordeste. Vamos lá. Popularidade de Lula cai quase 10 pontos na maior cidade do Nordeste. O levantamento foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisas e vamos lembrar aí que nas últimas eleições o Instituto Paraná Pesquisas foi o que mais se aproximou ali do resultado que realmente aconteceu, independente das polêmicas aqui. Vocês sabem o que eu penso e vocês sabem também que na democracia a gente não pode falar assim tudo tão abertamente, mas vocês entendem nas entrelinhas. Vamos continuar aqui. De acordo com a pesquisa feita entre os dias 11 e 16 de janeiro, a gestão de Lula é aprovada por 59,5% dos eleitores da capital cearense. Ok, ainda é a maioria, mas está diminuindo a aprovação. Quanto mais tempo tem de Lula no poder, mais pessoas se dão conta de que foram ludibriadas. Vamos seguir aqui na análise. Em abril do ano passado, esse percentual era de 68,9%. Então, de 68,9% para 59,5%, é uma redução bem importante. Já a taxa de desaprovação no mesmo período subiu de 27% para 37,4%, um resultado bem expressivo, lembrando que o Lula está no poder aí há pouquinho mais de um ano, e vocês vão ver que tem mais coisas que ele anda fazendo que nas próximas pesquisas esse número aqui tende a ficar ainda pior para a esquerda. Quando questionados sobre como avaliam a gestão, o percentual de ótimo bom caiu de 55,9% para 49,6%, enquanto de ruim ou péssimo foi de 20% para 30%, e os quebradinhos ali. O percentual dos que consideram o trabalho de Lula regular também caiu, então mais pessoas consideram o trabalho do Lula ruim, vendo a realidade, saindo daquele mundinho da frente ampla, a liberdade, a democracia, a picanha. Aí qual é a realidade? É abóbora, é melancia a R$40, é mais um monte de coisa que eu vou contar aqui para vocês no vídeo. Gente, não tem esquerdismo que supere essa barreira. Lembrando aqui, que eu já falei várias vezes, tem sim um percentual da população que é esquerdista convicta, mas a maioria, o grosso, o fiel da balança, o que decide a eleição, é aquela galera que é meio isentona, não tá tão bem informada sobre política e que muitas vezes vai no embalo aí do que mostra na grande mídia. Adiante. As maiores aprovações ao governo Lula vêm das pessoas que têm até o ensino fundamental, ou seja, quem tem menos estudo.
dos jovens, ou seja, que tem menos experiência, e daqueles que têm idade superior a 60 anos. Aqui, eu acredito, assim, minha análise, certo? Tirar diretamente da minha cabeça. Essas pessoas, a gente tá falando aqui do Nordeste, com mais de 60 anos, elas passaram muito tempo da vida delas ali sendo esquerdistas, acreditando que o Lula é maravilhoso e tudo mais. Então é meio difícil para elas abandonar essas crenças que elas defenderam por tanto tempo. Acredito que seja isso, tá? Já as maiores desaprovações estão entre homens, que geralmente se informam mais sobre política do que mulheres. É natural essa propensão dos homens a ter mais interesse sobre esses assuntos que as mulheres. Eleitores entre 35 e 44 anos e aqueles que têm o ensino superior, ou seja, que estudaram mais. Lula e o PT sempre foram muito populares no Ceará e em sua capital. Na eleição presidencial, essa última, o petista bateu Jair Bolsonaro por 70% a 30% dos votos válidos no estado, ou, 58% a 42% em Fortaleza. É muito expressivo e isso daqui vai impactar bastante, em especial as eleições desse ano, que são as eleições municipais, mas eu já chego lá. Porque aqui, nessa matéria do antagonista, eles vão falar sobre a eleição em Fortaleza. Olha só. Crise da esquerda abre espaço para bolsonarismo em Fortaleza. O ex-deputado federal bolsonarista Capitão Wagner, do União Brasil, lidera a corrida à Prefeitura de Fortaleza, conforme aponta a pesquisa do Instituto Paraná. E aqui tem os percentuais. Eles mostram que o Capitão Wagner aparece nas pesquisas com 38% das intenções de voto. Em segundo lugar, o atual prefeito, que é do PDT, portanto da esquerda, o seu José Sarto, com 21,8%. E em terceiro lugar, nós temos aí o nosso glorioso, maravilhoso André Fernandes, que não disputou ainda eleições para o executivo. Ele foi deputado estadual, agora ele é deputado federal, mas ele já aparece nas pesquisas com 9,1% da preferência pelos votos, o que é uma notícia ótima para a esquerda, principalmente porque a gente está falando aí de um reduto da esquerda, que é Fortaleza. E aqui nessa outra matéria do Guilherme Amado no portal Metrópolis, mostra que essa é uma tendência não apenas no Nordeste, mas no Brasil inteiro. Aqui foram analisadas as capitais. Então, pesquisa mostra a esquerda em baixa nas maiores capitais do país. E, de novo, isso, obviamente, eles estão fazendo essas pesquisas visando a eleição municipal, vai ter um impacto esse ano, e em especial na próxima eleição de 2026. É como se a eleição municipal fosse uma prévia da eleição para presidente. Levantamento do Instituto Futura não aponta a esquerda como ideologia preferida da maioria em nenhuma das 15 capitais pesquisadas. Então aqui eles vão detalhar a pesquisa. Ela evidencia uma preocupação à esquerda no país para as eleições municipais de 2024 nas maiores capitais brasileiras. Conforme o levantamento, que considera 15 capitais estaduais, a esquerda não foi citada em nenhuma delas como posicionamento político preferencial da maioria dos eleitores. Em 8 das capitais pesquisadas, a maioria apontou não ter preferência ideológica, o bom e velho isentão. E em 7 delas, a direita é mais popular. Além de não ser a ideologia com a qual a maioria das pessoas se identifica, em nenhuma dessas capitais a esquerda, diga-se, só aparece no levantamento como segundo posicionamento em uma delas, Florianópolis. Nas demais, os esquerdistas e os que não têm preferência se revezam em primeiro e segundo lugar. Então, das 15 capitais, a preferência ou é direita ou não tem preferência. E a esquerda só fica em segundo lugar em Florianópolis. Nas outras, assim, a maioria é de direita e em segundo lugar nenhuma coisa nem outra. Ou então o contrário, primeiro lugar o isentão e em segundo lugar a direita. Então a esquerda está literalmente em queda livre em todo o Brasil. E vai piorar. A notícia é ruim, mas é boa. Falei para vocês no início do vídeo. Pois é, são notícias ruins porque afeta a todos nós, quem fez o L e quem não fez. Mas quem fez o L vai ter que pagar mais, vai ficar mais pobre e vai perceber, nossa, eu acho que eu fui enganado pela esquerda. Esse negócio de se preocupar com os pobres é só o discurso, porque na realidade o que acontece é o seguinte:
Conta de luz deve ter reajuste de 7,61% em média neste ano. E lembrando aqui que isso afeta em especial os mais pobres, obviamente. Brasileiro com renda de 2 salários mínimos voltará a pagar o imposto de renda. Qual era a promessa do Lula na campanha? Que ele ia colocar a isenção até R$5.000. E agora, quem ganha 2 salários mínimos não é rico, né? É pobre e vai ter que pagar imposto de renda. Qual era a promessa? Isenção até 5.000 e cobrar imposto dos mais ricos. Essa era a promessa. Não tô entrando aqui no mérito se isso é legal ou não, mas essa foi a promessa. Foi nisso que as pessoas que fizeram L acreditaram e agora estão tomando na tarraqueta. TCU vê possibilidade de descumprimento de déficit zero e rombo de 55,3 bi em 2024. Rombo nas contas públicas, gastança, reformas milionárias, já chegou lá, as viagens, os tapetes da Janja, ministérios, aliás, tem mais um ministério, já vou mostrar para vocês, ó, desembargador recebe remuneração de 801 mil em dezembro, então, um desembargador do TJ do Pará, só um, recebeu em um mês, dezembro, mais de 800 mil reais. É aqui que está indo o dinheiro dos impostos. É para isso que o governo precisa aumentar a quantidade de imposto. Não é para investir na escola do pobre, para melhorar o saneamento básico, para fazer obra para prevenir enchente. O problema da enchente não é o racismo ambiental e climático. O problema é que o povo tem que pagar imposto para sustentar essa casta aqui. E a realidade, ela se impõe à narrativa. O pessoal tá sentindo no bolso, tá todo mundo vê tudo aumentar no mercado, as pessoas não estão conseguindo emprego. Esse aumento, essa diminuição do desemprego que aparece nas pesquisas, muito é puxada pelos concursos públicos, o que é mais um traço de governo socialista, né? Para quem diz, o governo não é comunista, não é socialista. Os governos comunistas / socialistas, eles fazem isso, eles precisam dar emprego para a maioria da população, porque aquela população tá dependente do governo. Então, tá feia a situação e aqui fica muito claro para que é que o governo precisa dos impostos. É para pagar isso aqui. E mais um ministério, ó, Ministério do Empreendedorismo. Lula sancionou essa lei. A medida provisória foi aprovada pelo Congresso em dezembro e o ministério foi criado para alojar o companheiro Márcio França. Quanto que vai custar esse Ministério do Empreendedorismo? Será que não é melhor para o empreendedor pagar menos impostos do que ter o Márcio França como ministro? A resposta é óbvia, é uma pergunta retórica. Todo mundo está sentindo e está chegando a censura. Cada vez mais pessoas, a repressão, a alta no gás, na luz, tudo isso, com certeza, vai impactar até aquela pessoa que é isentona, que não entende muito sobre política, mas sobre isso aqui, todo mundo entende. Quando dói no bolso, todo mundo entende. E olha essa daqui, mais uma do ministro do Lula. Comentei com vocês esse caso em algum vídeo, acho que foi na semana passada, de um ministro que foi pro carnaval, parece que, quem sabe, talvez, supostamente, segundo a grande mídia, com o dinheiro público, ou seja, o dinheiro dos nossos impostos. E agora ele demitiu, eu contei para vocês que esse caso foi uma funcionária do Ministério se negou a emitir as passagens, rolou ali uma briga, ela denunciou para o TCU, por isso que está acontecendo a investigação. Ela saiu, né, foi saída do ministério e agora o ministro nomeou uma militante do MST para ficar no lugar dela. Olha que lindo, que democrático. Mas se a gente falasse que o Lula curtia esse negócio de MST, de invasão de terras durante a eleição, não podia falar porque era fake news, mas tá aí, MST participando ativamente, a galera do agro que já sabia mais ou menos, né, mas teve ainda alguns aí do meio do agro que fizeram L, pois aí, ó, estão vendo como é que é a realidade. Não era exagero da direita quando a gente avisou. E vamos aqui ao nosso maravilhoso, o ministro Benedito Gonçalves. Missão dada é missão cumprida. Ele vai fazer uma reforma básica, bem básica. Acho que assim, ele deve pensar, como é que eu vou receber o meu filho que tem só o relógio dele vale 1 milhão, fora as jaquetas, os tênis, a roupa da esposa, do filho. Ele não pode receber em qualquer casa. Então ele vai ter que reformar. Eu vou mostrar a imagem da casa que ele quer reformar, mas vamos aqui à notícia.
STJ prevê gasto de quase 1 milhão em reforma de casa para o ministro morar. O imóvel funcional no Lago Sul, área nobre de Brasília, deve ser ocupado pelo ministro Benedito Gonçalves, ex-corregedor do TSE, que pediu a inelegibilidade do Bolsonaro. E aqui eu preciso fazer uma pausa e comentar. Com esse 1 milhão de reais aqui, quantas pessoas que foram afetadas pela enchente poderiam ser ajudadas? A reforma que será feita neste imóvel funcional custa muito mais do que a casa toda da maioria da população do Brasil. E as pessoas ainda têm a cara de pau de dizer que o problema é o racismo ambiental. Não. O problema é o povo tendo que pagar imposto para sustentar isso aqui. Agora olha essa imagem, eu fiquei procurando por muito tempo, porque eu queria ver que casa é essa que ele quer reformar. Essa modesta casa aqui. Nem parece uma casa, parece, sei lá, um shopping center. Um negócio super luxuoso. Obviamente eu não achei mais imagens, mas essa daqui precisa de reforma. Olha bem para este imóvel. Uma reforma de 1 milhão. O que ele vai fazer com esse 1 milhão? Vamos lá. De acordo com a planilha orçamentária publicada junto com o edital da obra, tudo TUDO no imóvel será trocado. Desde a remoção de pisos, esquadrias de portas, janelas, revestimentos e acessórios de banheiro, porque ele tem que fazer o seu cocôzinho num lugar bem bonitinho, né? Deve ser isso. Até a demolição da área da churrasqueira, muro, portão e impermeabilização de pisos e telhados. As paredes e piso da piscina também serão recuperados. Afinal de contas, Benedito precisa de uma boa piscina para banhar o seu corpinho sensual, não é verdade? A parte elétrica e hidráulica, assim como as instalações para aparelhos de ar-condicionado, serão renovadas. E ainda tem coragem de falar em racismo ambiental. Racismo ambiental é, né, o rainbow da senhora, sua mãe. Isso daqui é uma piada de extremo mau gosto. E é pra cá que tá indo o dinheiro dos nossos impostos. É por coisas assim que o governo precisa cada vez mais aumentar a arrecadação e nunca fala em cortar custos. Em primeiro lugar, um ministro já ganha um belo salário para poder pagar o seu aluguel, como todas as pessoas no Brasil. Como é que o trabalhador que ganha um salário mínimo consegue pagar o aluguel e o ministro não consegue? Ou até mesmo comprar um imóvel. Aliás, com 1 milhão dá para comprar um bom imóvel para morar, bem confortável, muito mais confortável do que a maioria das pessoas. Mas são esses aí que gastam 1 milhão em reformas, que recebem 1 milhão de salário em um mês, que gastam 1 bilhão em viagens, que gastam fortunas em tapetes e outras coisas, que vêm com a cara de pau mais lavada falar que querem melhorar as condições de vida do pobre, que pensam nos pobres. Não pensam, não. Vocês só pensam em vocês. E as únicas pessoas que vocês tiram da pobreza são essa máquina da burocracia. Assim como a ministra que diz que o problema é o racismo ambiental e ganha 70 mil reais por mês, a gente vê a farra com o dinheiro dos nossos impostos. Enquanto isso, as crianças ficam cada vez mais burras em escolas decadentes, com ensino de péssima qualidade, e pessoas perdem a vida na fila do hospital. Tudo isso para sustentar o luxo dessa casta política. É revoltante, mas infelizmente muitas vezes as pessoas só aprendem pela dor. E eu espero sinceramente que os brasileiros acordem para a realidade do socialismo e parem de eleger essas pessoas esquerdistas e hipócritas. Então vamos ver, temos esperança nas eleições municipais. Vou trazendo as novidades para vocês assim que eu souber. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Fala para mim aqui nos comentários o que vocês acham. Será que mais pessoas estão se dando conta da verdadeira maneira de agir da esquerda? Ou vocês acham que essa pesquisa não vale nada, que é tudo mentira, que não tem mais esperança e que não adianta a gente fazer nada, que o Brasil tá perdido? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!